dia, que a doce e maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Você que está nos acompanhando neste culto no lar. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e temos certeza de que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Você que sempre está nos acompanhando todos os domingos pela manhã, logo cedo, tenha certeza de que esta manhã é uma manhã especial, porque foi o Senhor quem a fez, o Senhor que controla todas as coisas. Eu quero neste momento citar os Salmos de número 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor tem cuidado de ti, tem cuidado da tua família. A prova é que você está aí nos assistindo, seja em casa, no trabalho, quem sabe em uma viagem, acompanhando alguém, ouvindo a programação da Rede Brasil de Comunicação. Você que está no Brasil e fora do Brasil, nos acompanhando também pela internet. Que Deus continue estendendo as suas mãos maravilhosas sobre a sua vida e abençoando poderosamente. Estamos em mais um domingo. Hoje nós vamos estudar mais uma lição abençoada. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2020 e vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nesta manhã maravilhosa nós vamos começar, claro, orando a Deus. Nós não podemos fazer nada sem antes voltarmos o nosso coração e a nossa alma ao Deus eterno, que criou todas as coisas, inclusive a você, querido telespectador. Sendo assim, quero lhe convidar a estar orando conosco. Mas antes desta oração, eu quero estender nossa saudação a todos vocês que nos acompanham, a também saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos irmãos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, como o nosso superintendente sempre faz, pastor Nadi Jackson Saraiva, saudar a você da terceira idade, saudar as crianças do Departamento Infanto-Juvenil, que por conta desse distanciamento social não podem ainda estar nos templos e por isso a Rede Brasil tem preparado essa programação toda especial, para que você em casa seja abençoado por Deus, já que você não pode ir até a escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical vai até você. Então queremos saudar nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Pastora, receba o nosso agradecimento por esta oportunidade. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, que coordena as escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, e dizer que estamos felizes e gratos por esta honrosa oportunidade. Então vamos orar a Deus. Convido a você que está nos acompanhando a fazer o mesmo. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Bendizer o teu nome por esta manhã de domingo abençoada. Temos certeza de que este dia foi o Senhor quem fez. Nós estamos aqui de pé, Senhor. O fôlego tem alcançado o nosso coração, o nosso pulmão, a nossa vida. A vida tem nos chegado, Senhor, porque tu tens nos concedido esta dádiva. Nossos agradecimentos pela salvação imerecida, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não merecíamos estar aqui, Senhor, mas o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia e bondade nos alcançou. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos porque sabemos que tu tens uma palavra no nosso coração. Receba os louvores, Senhor, a adoração que será feita nesta manhã. Abençoa cada telespectador, aquele que está em casa, Senhor, aquele que está no trabalho, quem sabe aqueles que estão nos hospitais, mas estão nos ouvindo. Que a tua doce e inefável paz alcance a cada um deles. Usa-nos, Senhor, nesta manhã, nos louvores, na ministração da palavra, o teu filho que irá trazer, Senhor, o ensino, que nós possamos, Senhor, sair deste culto no lar, abençoados por ti. Isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção! Vamos convidar aqui o presbítero, o professor Jonatas Éder. Amém. Está escalado pelo nosso pastor para louvar a Deus. Pode ser, professor? Pode ser, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Fique à vontade, vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos, que bênção poder voltar à nossa escola bíblica dominical, no nosso culto no lar, que tem sido de bênção, não é? Como disse o presbítero Alessandro, que Deus possa usar esta programação para abençoar a sua vida. Com a autorização do presbítero Alessandro Barreto, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 515. Tem muito a ver com a temática da lição de hoje, não é? Trata sobre Neemias,
que se esforçou para fazer a vontade de Deus, que possamos dizer o mesmo e cantar isso. Vamos louvar ao Senhor, 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Cantemos. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, diga, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, oh glória a Deus, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Oh glória! Se Cristo comigo vai, diga aí no seu lar, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus,
glória a Deus. Obrigado, presbítero Amém. Alessandro. Presbítero Jonas, que bênção, não é? Glória a Deus. Estarmos no domingo, logo cedo, pela manhã, louvando a Deus, adorando ao Senhor, com um hino maravilhoso como este. Como é bom! Nós aqui sentimos a presença de Jesus e eu creio que você em casa também foi agraciado por essa amável presença do Espírito Santo. Nós vamos, neste momento, estar daqui a alguns instantes estudando a lição, como já falamos, a lição hoje, dia 9 de agosto do ano de 2020, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Você está acompanhando aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu computador. O texto áureo da nossa lição nos diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. Acompanhe a verdade prática que está logo ao lado, que diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A nossa lição tem como leitura bíblica em classe, livro de Neemias, capítulo de número 1, versículos do 1 ao versículo 4 e também capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Mas antes, temos o objetivo geral da lição. Qual é o objetivo geral da lição? É mostrar que foi Deus quem despertou Neemias, quem despertou em Neemias, quero dizer, o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Já os objetivos específicos da nossa lição de hoje são 6. Primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo objetivo, você está acompanhando aí na tela, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Em terceiro lugar, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto objetivo específico, compreender que o levantamento, dos muros provocou grande oposição. Quinto, objetivo específico, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E sexto e último, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos traz. E aí sim, nós vamos agora para a leitura bíblica em classe. E como costume que temos, sempre fazemos na escola bíblica dominical, e nós estamos na escola bíblica dominical, nós estamos em um culto no seu lar. Nós queremos, assim como aprendemos dos nossos pastores, nossos líderes, e temos aprendido do nosso pastor presidente também, vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Você que não pode, quem sabe você que está aí ao lado de alguém no leito de um hospital, ou acompanhando alguém em casa e não pode ficar em pé, não tem problema. Você vai poder abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versos do 1 ao 4, e depois capítulo 2, versos do 1 ao 9. E caso você não tenha um exemplar da Bíblia próximo a você, não tem problema. A produção aqui da Rede Brasil já preparou a imagem que vai ficar na tela e você pode acompanhar conosco. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus em Neemias, capítulo 3, capítulo 1, versículos do 1 ao versículo 4. Nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susan, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 9. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e o dei ao rei
porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Versículo 9, todos nós vamos repetir como sempre fazemos no último versículo. 1, 2, 3, todos nós. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exércitos e cavaleiros. Amém. Muito bem, nós vamos neste momento orar a Deus. Como sempre aprendemos, agradecendo ao Senhor por esta tão grande oportunidade de estarmos lendo a sua palavra. Neste momento nós vamos orar pelas famílias que precisam, aquelas famílias que estão enlutadas, aqueles que estão com parentes internados, ainda hospitalizados, e por você, quem sabe que está em casa precisando de um milagre de Deus. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por esta porção maravilhosa das Santas Escrituras que lemos nesta manhã de domingo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nosso desejo, Deus, é que as tuas boas mãos estejam estendidas ainda sobre o teu povo que nos acompanha neste momento. A tua igreja, Senhor, espalhada pelo mundo inteiro. Não só aqui em Recife, Pernambuco, Brasil, mas sobre toda a tua igreja espalhada, Senhor, no mundo inteiro. Nós queremos te pedir pelas famílias que estão neste momento enlutadas, pelas perdas de seus entes queridos. Ó Senhor, que teu Espírito Santo console-os agora. Nós queremos te clamar, Senhor, também por aqueles que ainda encontram-se hospitalizados. Tu podes, ó Deus, agora, neste momento, através desta oração, entrar, Deus, nos corredores desse hospital. E nesta enfermaria, neste apartamento, nesta sala de cirurgia, tu podes, Senhor, se quiseres, usar a mão ou as mãos dos médicos. Abençoa, Senhor, estes profissionais da área de saúde, que estão, Senhor, no combate há quase 5 meses ou mais de 5 meses a este vírus, a esta pandemia. Ó Senhor, abençoa os enfermeiros, os médicos e todos aqueles que trabalham, Senhor, nos hospitais, aqueles que trabalham na área da segurança pública. Nós te pedimos, Senhor, pelas autoridades que tu constituístes. Nós te pedimos pelo nosso presidente, Senhor, pelos ministros que estão ali ao seu lado, pelos governadores, prefeitos, deputados, vereadores, as autoridades, Senhor, da área de segurança pública. Continua abençoando, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de vitória. Ah, Senhor, contempla os empresários, aqueles que estão com seus negócios, Senhor, e precisando de um reavivamento nas compras. Senhor, abençoa a economia do nosso país. Abençoa a tua igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. O teu servo, nosso pastor
presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, bem como toda a diretoria da igreja, a Rede Brasil de Comunicação, Senhor, estes guerreiros que estão por trás das câmeras, abençoa suas famílias, recompensa o Senhor, e nesta manhã nos concede a bênção da tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Podem sentar, Deus lhe abençoe. Nós vamos neste momento convidar o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena, que é um dos cooperadores ali com o nosso pastor na superintendência das escolas bíblicas dominicais, ajudando ali, auxiliando na secretaria, nos esboços e outros trabalhos mais. Ele tem sido escalado pelo nosso pastor para trazer uma palavra de conscientização sobre as nossas contribuições. Presbítero Jonathan Lucena, paz do Senhor. Amém, presbítero Alessandro. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor nosso Deus, para também neste culto de escola bíblica dominical lhe render louvor, adoração e aprendermos também a sua santa palavra. E como temos aprendido também na escola bíblica dominical, uma vez que um dos elementos do nosso culto racional é também estarmos contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que a obra de Deus continue avançando e o nome do Senhor sendo glorificado. Lembrando as palavras ditas pelo profeta Malaquias, quando este usado por Deus, em Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 10, Deus se utiliza da instrumentalidade do seu servo, mostrando, portanto, a necessidade de o crente autêntico, servo de Deus, ser fiel quanto à sua mordomia também, contribuindo com dízimos e ofertas. Aquele clássico texto que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Observe que é uma promessa, além de um mandamento, aqui trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que a obra continue sendo conservada e preservada e avance cada vez mais. Temos a bênção de Deus também sobre aqueles que com fidelidade assim o fazem. Então esse momento é um momento feliz e alegre que Deus também nos dá para estarmos servindo-o através das nossas contribuições. E para facilitar, não é, você está bem familiarizado, no lado superior direito, aqui o QR Code, onde você pode, através do seu smartphone, aproximando a câmera do seu celular, e tendo a possibilidade de abrir a plataforma que facilitará a sua contribuição. Caso deseje, você pode estar linkando, né, diretamente o www.iadpeplay.org.br e uma vez acessando esse link, você poderá estar entrando na página principal, onde tem a opção Quero Contribuir. Uma vez selecionando Quero Contribuir, vai aparecer também, respectivamente, as opções, as formas pelas quais você deseja estar contribuindo, se é o dízimo, se é a oferta, para o trabalho missionário, para a obra social, para o trabalho de comunicação, que tem sido uma bênção realizado também pela Rede Brasil, ou um propósito, ou voto, ou outras formas de contribuição que você pode estar aí selecionando. Ao selecionar uma dessas, abrirá a plataforma onde você vai escolher a forma pela qual você quer estar contribuindo, através do PayPal ou PagSeguro. Você pode estar selecionando qualquer uma dessas opções, principalmente aqueles que estão fora do país, terá a maior facilidade de estar assim fazendo a sua contribuição e de forma segura. Ou, se assim desejar, permanece à disposição as 3 contas aí nas agências da Caixa, Bradesco e também Banco do Brasil. Lembrando que qualquer uma dessas formas de contribuição, o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você pode estar de forma segura, principalmente aqueles que permanecem, não é, tendo que obedecer o distanciamento social, estando em sua casa, pode estar também contribuindo com alegria. Sendo assim, diante disso, só nos resta estarmos orando, agradecendo a Deus por esse momento tão importante do nosso culto e pedir a bênção dele em continuação. Eu lhe convido nesse instante você curvar sua cabeça, estar conosco, orando, fazendo mais esta oração e pedindo a bênção de Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, diante da Tua palavra, dessa conscientização que ela nos passa,
e podermos também, Senhor, e devermos também contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção do Teu trabalho. Nós temos a alegria de assim fazer, porque reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas e que Tu tem providenciado aquilo que é necessário. E temos aprendido, Senhor, que é melhor 90% com a Tua bênção do que 100% sem esta bênção sobre nós. Pedimos, Senhor, também a Ti para que o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados, desejosos em seus corações de contribuir, mas que encontram-se desempregados, sem a oportunidade de assim fazer. Tu és poderoso para abrir-lhes uma porta, concedendo o desejo do coração dos Teus filhos que querem também estar contribuindo. Aos que são comerciantes, autônomos, empresários, e Tu sabes que durante esse período muito foram afetados, mas Tu és poderoso, visto que os Teus filhos permanecem fiéis, apesar de tantas dificuldades enfrentadas, mas continuam sendo fiéis, firmes quanto ao propósito de contribuir. Continua abençoando a todos eles. Assim Te pedimos e desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos agora, já temos orado e agora estamos com a oportunidade de contribuir e, enquanto isso, louvando a Deus com alegria. E o presbítero Alessandro convida mais uma vez o presbítero Jonathan Zeder para estar louvando conosco. Glória a Deus. Nossa lição hoje vai falar de trabalho, e de muito trabalho. E sempre há trabalho para o cristão. Então vamos louvar, hino de número 93 da nossa harpa, falando que há trabalho. Sempre há trabalho. Glória a Deus. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Cantemos. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Todos juntos? Por Jesus a trabalha, glória a Deus, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Oh glória! Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Glória
Glória a Deus. A trabalho. Vamos trabalhar para Jesus. Obrigado, presbítero Amém, Alessandro. professor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, não é? Estarmos cultuando ao Senhor. Mas, como todo culto, também tem o momento de louvor, de adoração, mais da meditação da palavra. Chegou o instante em que nós vamos estar estudando a palavra do Senhor e tem sido escalado pelo nosso pastor presidente para ministrar o ensino desta sexta lição, hoje, dia 9 de agosto do ano de 2020, o auxiliar da nossa igreja, auxiliar de trabalho, nosso professor Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Pai, Senhor. Tudo bem? Tudo bem, Professor graças a Deus. Jonas Santana tem sido um cooperador da superintendência ali das escolas bíblicas dominicais, na produção de trabalhos como esboços e apoio também aos estudos. E nós nos sentimos muito honrados em tê-lo conosco nesta manhã, Obrigado. claro, atendendo ao convite do nosso pastor presidente. Professor, fique à vontade, nós vamos estar orando pelo Senhor para Deus lhe usar mais uma vez. Amém. Amém. Obrigado. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. É uma alegria, é uma satisfação muito grande estar nessa manhã de domingo, participando de mais uma escola bíblica, de uma escola bíblica dominical. E nós temos uma lição hoje para ser trabalhada, que é a lição de número 6, uma lição muito importante. E se você tiver a lição, eu quero convidá-lo para abrir a sua lição na página de número 27, que está lá, que é o título da lição, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Também convidá-lo para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Neemias. Você está em casa, Neemias, no capítulo de número 1 até o versículo de número 2. Nós iremos ler também esses versículos e iremos comentar a lição. Uma lição de extrema importância para nós e eu quero ler com você a introdução da lição. Vamos ler a introdução da lição? A introdução da lição que está na página de número 27. Página 27, introdução da lição, diz o seguinte para a gente poder começar a trabalhar. Diz a lição, nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Você ainda está com sua lição aberta? Ponto 1 da lição, vamos para o ponto 1. Deus responde às orações de Neemias e depois iremos para o comentário. Diz a lição, o ponto 1 e o item 1, Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo. Era um símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltante. Neemias, capítulo 1 do livro de Neemias e o versículo de número 3 como referência. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, para entender, na verdade, o personagem Neemias, vamos fazer um levantamento histórico inicialmente, para posicionar não somente o personagem, mas também o evento da reconstrução dos muros dentro da história. É bom lembrar que lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, do capítulo 24 e o versículo 8, do versículo 8 até o versículo 20, que o território de Israel ele foi invadido. Reportando um pouco mais no tempo, você vai entender que Israel era formado por 12 tribos e houve um momento que essas 12 tribos se dividiram, de forma que ficaram 10 tribos no Reino do Norte, na área norte, conhecida como Reino do Norte. Esses foram levados cativo pelo rei da Síria. No entanto, já o Reino do Sul, composto por Judá e Benjamim, esses foram levados cativo para a Babilônia. E foram levados cativos em 3 levas, ou melhor, em 3 etapas. A primeira, a segunda e, por último, a terceira. Você pode ver essa referência, né? Isso está referendado no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, do versículo 5 até o versículo número 23. O cativeiro babilônico durou
há aproximadamente 70 anos para se cumprir o que o texto bíblico já havia dito. Deus se utilizou do profeta Jeremias, que disse que o cativeiro duraria 70 anos. E quando chegou o momento do povo retornar, porque a palavra de Deus ela se cumpre, da mesma forma, da mesma maneira que o povo foi levado em 3 etapas, da mesma forma o povo também voltou em 3 etapas. Na primeira etapa, eles vêm com Zorobabel, aproximadamente quase 50 mil pessoas. Vêm com Zorobabel para a reconstrução do templo, Zorobabel e também o sacerdote Josué. Na segunda etapa, na segunda leva, já vem Esdras, capítulo 7, se você tiver com sua Bíblia aberta, Esdras capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 28, você já tem a segunda leva, quer dizer, o povo está retornando à cidade. Mas, por último, nós teremos Neemias. Neemias, por sua vez, é aquele quem vai encabeçar, é aquele quem vai liderar essa terceira leva de pessoas que estão retornando agora do cativeiro e indo para Jerusalém. Agora, quem era, na verdade, Neemias? Quem era Neemias? Ora, Neemias, a palavra em hebraico significa confortado por Deus. Seu nome, Neemias, significa confortado por Deus. Se você abrir a sua Bíblia, acompanhe comigo Neemias capítulo número 1 e o versículo de número 1, para nós entendermos quem era, na verdade, Neemias. Você já viu a questão do contexto histórico, aonde o livro se posiciona, aonde, na verdade, Neemias se encaixa dentro dessa história, ele vem nessa terceira leva e ele vem com a finalidade muito importante. A finalidade de Neemias é reerguer, ou melhor, reedificar os muros de Jerusalém. Mas é bom lembrar que Neemias não está limitado somente à questão de reerguer os muros de Jerusalém. Existe a questão do despertamento espiritual. Mas vamos lá para Neemias, capítulo 1, versículo 1, para a gente entender quem é esse personagem. Diz o texto da seguinte maneira: as palavras de Neemias, observe, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Somente chamando a atenção de você para essa primeira parte do versículo. Neemias, filho de Acalias. Por que isso? Porque o livro de Neemias, Neemias e Esdras, vai citar também outros Neemias. O texto bíblico em Esdras capítulo 2, versículo 2, vai falar de um Neemias que veio com Zorobabel, mas não é esse daqui. Ainda lá no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 16, vai mencionar outro Neemias, um homem que tem uma posição importante, mas não é este. Por isso que o livro começa dizendo assim, Neemias, filho de Acalias. Então, este era copeiro do rei. Observe que Neemias tem algumas qualidades. Primeiro, o fato de ser o copeiro do rei já demonstra para a gente, ou melhor, já demonstra para nós, o grau de responsabilidade que esse homem tinha. Historicamente falando, olhando nas entrelinhas do texto bíblico, é possível entender que ser copeiro era um homem de grande responsabilidade. Por qual razão? Porque, em primeiro lugar, era ele quem provava a comida, era ele quem provava o vinho antes do rei tomar, para que o rei não pudesse ser envenenado. Então, era um homem de grande responsabilidade. E outra coisa, uma característica importantíssima de Neemias, a primeira característica dele, um homem que servia e servia com muita alegria. Um homem que fazia um trabalho interessante. É bom pontuar isso aqui, que o trabalho que Neemias estava realizando dentro do palácio, fazia com alegria e fazia com dedicação. Também era um homem que tinha a afeição do rei. Quer dizer, um homem que tinha uma série de qualidades, mas quando ele ouviu dizer, volte lá, se você tiver com sua Bíblia aberta, eu quero lhe convidar para abrir sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1 e o versículo número 2, quando esse homem que tinha uma posição privilegiada, meu querido irmão, em Cristo Jesus, imagine bem, Neemias é copeiro do rei, Neemias tem uma posição privilegiada, muito bem aceito, estando dentro do palácio, quer dizer, ele está no conforto. Mas na hora que Hanani chega e informa para ele isto, capítulo 1, versículo 2, e veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, versículo 3, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo.
na informação que Hanani traz para Neemias, essa informação é composta por duas situações. A primeira diz assim: o povo está em miséria e desprezo. E depois, as muralhas de Jerusalém, ou melhor, os muros estão fendidos. Observe, meu querido irmão em Cristo Jesus, que essa mensagem, quando chega no ouvido de Neemias, a primeira atitude de Neemias, capítulo 1, versículo 4 é: sucedeu, pois, que ouvindo eu, no caso de Neemias, essas palavras, ele chorou, lamentou e passou vários dias orando e jejuando. Porque Neemias entendeu que os muros de uma cidade, eles são tão importantes, porque uma cidade sem muros, principalmente naquela época, você que está nos ouvindo, né, e vendo, é bom mencionar que a cidade de Jerusalém, ela tem uma formação totalmente diferente das cidades que nós conhecemos hoje. Os muros para uma cidade naquela época, primeiro, demarcavam o limite, essa é a importância dos muros, demarca limite, e depois a questão da própria proteção da cidade. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida, é uma cidade desfavorável, é uma cidade que fica fácil para ser assaltada. Então, Neemias, quando escuta que o povo está em miséria, e Neemias, quando sabe que as muralhas estão fendidas, ele começa a chorar porque sua cidade amada está desprotegida. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, capítulo 1, vamos lá para o capítulo 1, porque é o texto da lição, capítulo 1, versículo número 3, a primeira atitude que Neemias faz antes de reconstruir está expressa justamente do versículo 5 até o versículo de número 8, que é justamente a oração que Neemias faz. Aí nessa primeira oração, Neemias, ele começa a dizer, versículo 5, pode ficar com sua Bíblia aberta, diz assim: Deus do céu, e disse: Ah, Senhor. Ele já começa dizendo: Ah, Senhor. Deus dos céus. Veja a característica que ele eleva de Deus. Deus grande e terrível, que guarda o conserto, ou melhor, que é fiel para cumprir sua palavra. E és benigno para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele está fazendo uma oração de adoração e ao mesmo tempo ele está elencando, ele está dizendo ali: Deus, tu és grande. Deus, tu és terrível. Mas eu também sei, Deus, que tu vela pela tua palavra para cumprir. E eu sei também que tu és benigno. O que é benignidade? É um Deus que é benevolente com o seu povo. Mas aqui Neemias diz: benevolente com aqueles que guardam sua palavra. Mas se você continuar o versículo 6, diz o texto sagrado: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. Observe que essa oração está sendo acompanhada inicialmente pela adoração. Depois da adoração e o reconhecimento da grandeza de Deus e da sua benignidade, a segunda coisa que Neemias reconhece é: Senhor, pecamos. Nós pecamos. Ele vai dizer: os filhos de Israel pecaram e eu e minha casa também pecamos. O que é que Neemias está fazendo? Está confessando os seus pecados. Provérbio, eu quero ler com você Provérbio capítulo 28 de Provérbio, que faz uma relação direta com essa atitude de Neemias de confessar os pecados. Observe, meu querido irmão em Cristo Jesus, que antes das muralhas serem reconstruídas, antes desse despertamento aparecer, a primeira coisa é a confissão. Capítulo de número 28 do livro de Provérbios, e o versículo de número 11, diz o texto sagrado. Capítulo 28 e o versículo número 13 do livro de Provérbios. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, preste bem atenção nessa parte aqui, mas aqueles que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, na mente de Neemias, isso está muito bem fincado. De que maneira ele está dizendo: Senhor, pecamos, porque eu sei que no momento que eu chego para ti de que nós estamos em pecado, eu também sei que tu perdoas também o pecado.
Neemias tem isso tão forte, tão firme em mente, que lá no capítulo 1 e o versículo número 7, ainda do livro de Neemias, ele diz o seguinte: de todo nos corrompemos contra ti e nos guardamos e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Ao versículo 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Qual é a palavra? Versículo 8, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converterei a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda, que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O que é que Neemias está dizendo? Disse, ele adora, depois que ele adora, ele confessa os pecados pelos filhos de Israel, ele confessa também pela sua casa, ele se inclui ali, ele sabe que Deus é benigno em perdoar, mas ele lembra de uma promessa que Deus fez a Moisés. Disse, Moisés, se os filhos de Israel, em algum momento, se os filhos de Israel vier a pecar, eu espalho eles entre as nações. É muito interessante que em Deuteronômio, capítulo 3 e o versículo 5, o Senhor diz, eu espalharei entre as nações. Mas no momento que esse povo se converter, aonde eles estavam espalhados, de lá mesmo, é isso que o texto bíblico diz, de lá mesmo eu trago eles de volta novamente. Então, meu querido irmão, você que está nos ouvindo, talvez alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, vale dizer aqui a você, Deus está disposto a perdoar qualquer tipo de pecado. E no momento que Deus perdoa os pecados de um coração que chega arrependido e contrito perante Ele, Deus tem o poder de restaurar a vida dessa pessoa novamente. Isso dizendo àquela pessoa que talvez ainda não aceitou Jesus como Salvador. Mas também posso dizer a qualquer crente que Deus é o Deus de restauração. Então, Neemias tem isso muito claro. Então, fica essa situação aqui da oração de Neemias, adoração, confissão de pecados. E depois da confissão, a lembrança de que existe um Deus que quando sabe que uma pessoa se arrepende, esse Deus também tem poder para perdoar e poder também para restaurar. Vamos continuar ainda no nosso texto? Se você estiver com a sua lição em casa, na página, né? Estou usando a lição de aluno, está na página de número 29, você vai ver que tem um ponto que é o tópico 1 e o ponto 2. Neemias angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia. Está lá na página 29. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11. Iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu, que corresponde ao mês de dezembro, fazendo o nosso calendário. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, no caso, no mês de março. Observe, querido irmão em Cristo Jesus, 4 meses. Você leu lá atrás, né, nos versículos que foram citados aqui conosco, que ele chorou, jejuou, se lamentou, e depois de 4 meses a resposta chegou. Qual é a verdade espiritual que está sendo transmitida aqui para a gente através dessa situação de Neemias? Deus escuta a oração, principalmente daquele coração arrependido, daquele coração contrito, daquela pessoa que chega perante Ele. Mas durou 4 meses, talvez para uns dure 1 dia, 3 dias, não. O que importa não é o tempo, o que importa é o momento que Deus vai atender e a disposição do coração, como essa pessoa chega perante Deus. 4 meses jejuando. Agora observe, nós fizemos uma pergunta lá atrás, né, ou melhor, há alguns minutos atrás, e nessa pergunta mostrou a situação de Neemias, num estado bem confortável. Que estado confortável é esse? Copeiro do rei. Ele se dispõe a sair do palácio
para voltar para Jerusalém, que estava em miséria e desprezo e com seus muros fendidos. Quer dizer, veja a disposição do coração de um homem para fazer a obra de Deus, de abandonar, ou melhor, não abandonar, sair. Na verdade, a palavra abandonar não seja mais adequada, mas sair da sua função para poder reconstruir os muros novamente. E esse despertamento em Neemias é um despertamento que veio da parte de Deus, e esse mesmo despertamento é o despertamento que também vai estar junto com o povo. Vamos mais adiante, vamos abrir o nosso texto bíblico, lá em Neemias, no capítulo de número 2. Capítulo número 2. Deus escuta as orações, capítulo 2, e o versículo de número 1, diz o texto sagrado a seguinte expressão, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então, temi muito em grande maneira. Versículo 3, para a gente poder fechar esse comentário. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? E o rei disse, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Vamos somente parar por aqui. Neemias, com aquelas qualidades que a gente já viu, né? Neemias, um homem bem afeiçoado pelo rei, um homem de confiança, um copeiro, que nunca chegou triste perante o rei. Mas nesse dia, que chega o momento de Deus responder as orações. E no momento que Deus responde às orações, Deus faz a situação se voltar a favor do seu servo. E o rei pergunta, por que está triste teu coração, teu rosto? Isso não é tristeza de doença. Aí Neemias simplesmente diz, Senhor, como é que eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais está em ruína, as portas estão queimadas, o muro está fendido? E o rei pergunta, o que é que tu me pedes agora? O que é que tu queres? Capítulo 2, e ainda no versículo de número 6, veja a ousadia de Neemias. Então o rei me disse, estando a rainha assentado junto a ele, quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, desse-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue a Judá. Interessante que Neemias, quando pede ao rei cartas, ele pede carta para poder ter acesso. É a primeira carta. Se eu quero passar, me dá uma carta. É bom lembrar que dentro daquele contexto, essa carta, que é uma autorização selada pelo imperador, diz, me dá uma carta, porque aonde eu chegar, para que os governadores façam com que tenha passagem para mim. Mas eu também quero uma carta, quero outra carta. Eu quero uma carta porque eu também quero madeira para reconstruir os muros de Jerusalém. 2 cartas. Observe que Deus escuta a oração. Escuta tanto a oração do crente que Neemias cumpriu o desejo do seu coração de retornar à sua terra para reconstruir os muros, mas ao mesmo tempo voltou com 2 cartas. Carta de autorização e voltou também com a madeira para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Então, meu querido irmão, há uma verdade espiritual. O choro, a lágrima, o jejum e a oração são recursos extraordinários para se vencer as maiores batalhas da vida e ao mesmo tempo de reconstruir os muros que já foram derrubados. Vamos mais adiante, nós precisamos verificar ainda no capítulo de número 3, quero convidar você, capítulo de número 3, o texto é um pouco grande, mas do versículo 1 até o versículo 32, você pode deixar tudo marcado aí na sua Bíblia, porque quando Neemias ele chega na cidade de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é fazer uma vistoria nos muros, quer dizer, a muralha foi destruída. Juntamente com as muralhas, também as portas foram queimadas, estavam destruídas. Então ele sai pela parte da manhã, bem cedo, e ele começa a fazer uma vistoria nos muros, ele faz um levantamento da situação e depois ele vai fazer um convite.
Ele vai fazer um convite ao povo para que o muro seja reerguido. O povo toma ânimo novamente, então há um despertamento espiritual. É bom mencionar aqui que a lição frisa essa questão de muros, né? Colocar pedra sobre pedra, mas nenhum muro ficaria de pé naquele momento se primeiro o coração do povo não tivesse despertado e Deus não tivesse despertado o ânimo daquele povo para reconstruir novamente. O que chama a atenção é porque uma obra tão grande daquela envolveu tanta gente. Vamos verificar algumas pessoas que participaram. Em Neemias, no capítulo 2, do versículo 17 até o versículo número 18, você vai verificar no seu texto. Vai mostrar as pessoas que participaram. Bem rapidamente, para a gente poder também ganhar tempo, veja quem participou da reconstrução desses muros. Sacerdotes, ourives, perfumista, líderes, mulheres, levitas e comerciantes. Em outras palavras, no versículo 32 vai falar dos comerciantes, capítulo 3, versículo 32, falar dos comerciantes. Todos, não ficou ninguém de fora. Todo mundo foi convidado a participar da reconstrução. Perfumista, comerciante, até as mulheres entraram nesse período também. Qual é a lição que a gente tira aqui? Na obra de Deus, na obra do Senhor, tem espaço para todo mundo trabalhar. Por qual razão? Porque Deus dotou cada crente, se existe um salvo na face da terra, dentro da igreja, desse corpo de Cristo, Deus concedeu a ele um dom, Deus concedeu um talento. E esse talento tem que ser desenvolvido na obra, de maneira que em qualquer parte da obra de Deus existe espaço para a pessoa trabalhar para ele. Isso é de extrema importância. Se você abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 8, vamos ler, veja as características. Romanos, capítulo 12, são os dons, né? Os dons gerais, capítulo 12, há pessoas que dizem assim, mas eu não sei fazer muita coisa não. Lembre de Neemias. Eu vou ler o texto com você, mas deixa eu lhe dizer, meu querido irmão em Cristo Jesus, lembre de Neemias. Neemias sai do palácio, daqui a pouco a gente lê o texto, olha, Neemias sai do palácio, Neemias vai para um local onde os muros estão em ruínas e Neemias faz um convite a todos, do sacerdote, passando pelo perfumista, indo pelo comerciante, até as mulheres entraram ali. O que é que Neemias está dizendo? Tem espaço para todo mundo trabalhar. Por qual razão? Porque Deus tem dotado pessoas de habilidades diferentes para atuar dentro dessa grande obra. Veja Romanos capítulo 12 para a gente atualizar essa fala, capítulo 12, versículo 5 até o versículo 8. Assim diz, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Quer dizer, os dons, claro, são dons gerais, existem os dons espirituais, não é o foco dessa lição aqui, mas o que eu quero mostrar a você, querido irmão em Cristo Jesus, Deus lhe concedeu talentos e habilidades para estar dentro da casa de Deus e poder ser usado por Ele nessa grande obra que é a obra do Senhor. É bom lembrar que no caso de Neemias há a reconstrução. A lição que nós tiramos daqui, você é importante para servir a Deus. E lembre de uma coisa, somos um corpo. E uma das características que nós vemos em Neemias, na hora que ele convida o povo, é que as tarefas foram distribuídas de acordo com a capacidade, de acordo com a habilidade. Isso tem que ficar muito bem claro aqui. As habilidades e as capacidades que Deus concedeu, Deus distribui as tarefas de acordo com a habilidade que cada um tem. E depois que essas habilidades estão sendo usadas a favor da obra de Deus, é lindo quando a gente olha para o texto bíblico e começa a ver que não há desarmonia nem desunião ali, porque uma obra onde há desunião, ela não cresce.
Mas aqui em Neemias não, o coração do povo está voltado para adorar, para construir. Então, ainda temos Efésios, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, também vai mostrar esses dons que Deus distribui. Agora, veja as características. Vamos lá. Algumas características presentes nos trabalhadores. Eu estou falando dos trabalhadores, todos aqueles que participaram para reerguer o muro. Primeiro, voluntariedade. O trabalho foi feito de forma voluntária, com o coração animado, voltado. Não foi sob pressão. Né? Neemias fez, eu estou fazendo um convite. Neemias fez o convite, mas me permita, querido irmão em Cristo Jesus, Neemias fez o convite, mas quem aqueceu o coração do povo para ir reconstruir os muros foi Deus. Então Deus aquece o coração, Deus dá ânimo. Então, quando a coisa é feita com ânimo, é feita também com voluntariedade. Outra característica, né, que nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo de número 16 e versículo 14, foi feito com amor. Qual a razão? Os muros estão sendo reconstruídos, feito com amor. Depois, feito com firmeza de propósito. Você pode até ler ou marcar aí na sua lição, uma referência que está em 1 Coríntios, né? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, feito com firmeza de propósito. E depois, Colossenses, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 17, feito com ações de graça. Então, a obra de Deus é feita assim, feita com voluntariedade, feita com amor, feita com firmeza de propósito e feita também com ações de graça. No momento que os muros estão sendo construídos, é uma pedra sendo colocada sobre a outra, o povo está agradecendo a Deus porque a obra está sendo feita. Meu querido irmão, Neemias capítulo 4, quero convidá-lo para ver Neemias capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Mas se lembre, capítulo 4, verso 13, diz assim um texto sagrado. Vamos ler o texto. E olhei, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. Se você ler todo o restante do texto, você vai perceber. Se uma obra está sendo feita, os muros estão sendo levantados. Muro significa limite. Muro significa proteção. É óbvio que o inimigo que estava ao lado não ia gostar dessa situação. Então, levanta-se uma oposição muito grande contra Neemias. Nós teremos uma lição que irá falar especificamente sobre a oposição que é feita com a obra de Deus. Isso você vai ver depois. Mas, pelo menos, uma introdução rápida para você entender. No momento que a obra de Deus está sendo feita, vai se levantar, sim, pessoas contra ela. Mas deixa eu lhe adiantar dizendo, pode se levantar, mas quando há voluntariedade, amor, firmeza de propósito, e quando existe um povo com um coração voluntário, a obra continua, fica de pé e ela não cai. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, por mais que se levante alguém, ou melhor, se levante vamos dizer, um grupo, né? Se levantou um grupo ali com Neemias contra, mas Neemias está firmado em Deus e o muro está sendo reconstruído. Tem uma coisa muito clara em você, uma coisa claríssima, Deus está com você na condução dessa obra e na condução desse trabalho. Não há motivo para você parar. Os inimigos que se levantarem, Deus é quem se encarrega de trabalhar com ele. Olha, existem guerras que a gente vence somente através da oração. Existem guerras que a gente vence com oração e com vigilância. E no caso de Neemias, leia todo o livro de Neemias e você vai perceber uma coisa. Neemias nunca levantou uma arma contra ninguém. Nunca chegou para matar ninguém. Porque existe um Deus que se responsabiliza por aqueles que têm um coração voluntário, cheio de amor para trabalhar para Ele. Vamos trabalhar para Jesus? Vamos trabalhar com mais amor, com mais vontade, e a gente vai vencendo e a obra vai sendo construída, e a obra vai sendo feita, né? Fazendo de acordo com a nossa capacidade. Lembre-se disso, eu vou voltar para o texto, mas dizer aquilo que está aquecido no meu coração. Deus concede talentos e dons e usa cada um
de acordo com a sua capacidade. Eu sei que tem alguém que talvez seja nos ouvindo e diz assim, mas meu Deus, eu não sei ensinar. Aí muitas vezes se faz até comparação, né? Eu não sei pregar feito A, feito B, feito C, mas você sabe fazer do seu jeito, do jeito que Jesus lhe deu. Muitas vezes, se é só uma literatura, se é isso que você sabe dizer, entregar uma literatura e dizer assim, Jesus salva, existe uma obra sendo feita, meu querido irmão, e Deus está registrando isso lá nas regiões celestiais. Mas há um ponto importante que eu quero convidá-lo também para ver, sobre a questão dos muros que foram reconstruídos, lá no capítulo 3 de Neemias, e o versículo número 10. Há uma preocupação em Neemias. Que preocupação é essa? Capítulo 3, versículo 10. E ao seu lado reparou Jedaías, filho de Haramaf, e defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Ruth, filho de Hassabenéias. O versículo 11, o 12, o 13 e o 14 também vão mostrar essa questão do muro próximo à casa. Diz, olha, o muro perto da tua casa, que estiver fendido, começa a reconstruir. Mas por que essa preocupação? Ora, a gente tem uma cidade grande, circulada pelo muro, mas próximo aos muros tem casa. Mas Jedaías começou a reconstruir logo na frente da sua casa. O que é que significa? Se muro é proteção, ele está protegendo a sua casa, protegendo o seu lar. Qual é a lição espiritual que a gente tira? De uma situação real, o muro fendido na frente da casa, Jedaías e tantos outros começam a reconstruir logo na frente de casa, vamos proteger a minha família. Qual é a lição espiritual que a gente está tirando daqui? O que é que está sendo entendido aqui? Que a família tem que ser protegida. Protegida como? Vamos ver alguns textos bíblicos. Protegida como? Primeiro, praticando o culto doméstico. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 7 até o versículo número 9, trazer somente como referência como é que a gente protege a casa da gente. Culto doméstico. Pronto, você está tendo uma grande oportunidade, né? Esse período de pandemia é uma coisa, aconteceu algo interessante, né? E eu vi uma vez, sem citar o nome do jornal, eu vi um slogan que dizia assim, no período de pandemia, várias igrejas foram fechadas. É bom fazer uma ressalva aí. Vários templos foram fechados, mas em cada casa se abriu uma igreja. Tinha casa que não era igreja, porque não tinha ninguém ainda salvo ali dentro. E uma igreja foi formada ali dentro. Então você está percebendo, através de um culto desse, como Deus fala, como Deus age na vida das pessoas. Pessoas que foram batizadas, pessoas que foram curadas. Imagine o culto doméstico sendo realizado todo dia dentro da sua casa, ou no melhor momento que você achar bem, dentro do contexto da sua família. Nesse culto doméstico, Deus vai fazer maravilha, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai te dar bênçãos do céu, porque simplesmente tu está abrindo a tua casa para cantar hinos a Deus, ler uma palavra e permitir que Deus fale contigo, que aonde Jesus chega, a coisa muda. Então, como é que se protege a família? Culto doméstico. Outra forma de proteção, só para a gente ganhar tempo, né? Romanos capítulo 12, versículo 12, diz o texto sagrado, mantendo uma vida de oração e uma vida de jejum. Ora, se o culto doméstico, hinos, louvores, palavra, é um muro, né, para proteger a nossa casa, a oração e o jejum é outro recurso, né, que vamos aqui simbolizar, é outro muro, né, a oração como símbolo aqui, como símbolo de um muro que sai protegendo os membros da nossa família. Vamos colocar outra proteção, mostrar outra proteção. Provérbio capítulo 22, versículo 6, Atos capítulo 5, versículo número 42, ensinando a palavra de Deus dentro de casa. Está percebendo, meu querido irmão em Cristo Jesus, o paralelo que está sendo feito aqui? O real, um muro destroçado,
reparar perto da minha casa. A lição que a gente tira, como é que eu protejo o meu ambiente familiar? Culto doméstico, oração, jejum e ensino da palavra de Deus. Sim, e não poderia faltar, né? Salmos, não poderia faltar, Salmo 122, não poderia de jeito nenhum. 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, como é que a gente protege? Frequentando regularmente os cultos da igreja. É óbvio que o culto doméstico ele é importante, mas se lembre que aqueles que participam do culto doméstico, uma forma de proteger está sempre no templo, porque no templo você vai ter seu pastor lhe pastoreando e os obreiros capacitados simplesmente para ensinar a palavra de Deus e trazer as melhores orientações. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, antes da gente terminar, o autor da lição, ele vai trazer um símbolo, né? Porque o muro, na verdade, é símbolo de limites e muro também é símbolo de proteção. Observe o que ele faz no tópico 4, lá na página de número 30 da lição. Ele vai comparar o muro como sendo salvação. Diz o texto, é o tópico 5, né? Tópico 5. Muros trazem ensinos simbólicos importantes. Está aí na sua lição, na página de número 30. Os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Qual o primeiro ensino? A Bíblia fala da salvação como sendo um muro. Isso está registrado aonde? Você pode abrir sua lição, tá? Isaías capítulo de número 60 e versículo de número 18. Diz assim, aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Ainda em Isaías capítulo 26 e versículo 1, também está aí na lição, e ainda uma forte cidade, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Observe, meu querido irmão em Cristo Jesus, que a salvação aqui está sendo comparada a um muro. Ele vai citar dois versos bíblicos, vai trazer esse símbolo, que é para mostrar o seguinte, que se a salvação é um muro, então ela põe limites. Limite em qual sentido? Limite que existe um mundo externo, um mundo que jaz no maligno. Mas quem aceitou Jesus como Salvador, a salvação para ele é outro mundo, mas um mundo de paz e de alegria no Espírito Santo. É isso que está sendo dito aqui. Muros, enquanto chama muros de salvação, pôs limite. No mundo só existe aquilo de pecado, concupiscência e tudo que não presta. Mas na salvação em Cristo Jesus, aqueles que estão protegidos pela salvação, têm paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Vamos para a lição ainda? Vamos para a lição. O muro da salvação, né? Ainda estamos no mesmo tópico, né? O muro da salvação fala da divina proteção, que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observemos que o levantamento dos muros foi resultante de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Observe que o autor da lição está focando agora a questão do despertamento espiritual. Neemias não está simplesmente se portando com colocar só um tijolo em cima do outro. O que motivou tudo aquilo foi o despertamento espiritual. E um crente despertado espiritualmente, ele é um crente renovado e é um crente apto para trabalhar. Eu acredito que a situação que eu vou mencionar aqui, muitos dos senhores estejam até vivenciando. Um crente que está despertado espiritualmente, que lá dentro dele tem aquela vontade de trabalhar para Jesus, com ânimo. Muitas vezes, por causa da idade, eu sei, meu querido irmão em Cristo Jesus, talvez eu esteja falando para pessoas que estejam hoje no hospital,
ou talvez numa cama, porque não pode se levantar mais. Muitas vezes o corpo não reage mais por causa da limitação da idade, por causa, muitas vezes, das doenças, mas a alma está viva. Se aquele corpo fosse mais jovem, ele trabalharia mais e mais ainda para Jesus. Então, o despertamento faz isso, renova a força das pessoas, está lá dentro. Então, quem está dentro do muro da salvação está renovado por Deus e apto para trabalhar para Jesus aonde Jesus quiser e no local que Jesus deseja que você trabalhe. Vamos voltar para a lição? Diz na lição, tópico 4, tópico 6, desculpe, da lição e o versículo 3, e o ponto 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterado. Para continuarmos, fazer a leitura completa, a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Chamando a atenção para isso que o autor da lição, que acredito que colocou de maneira muito brilhante. Se muro é limite, se muro é proteção, o limite entre o mundo e a salvação nunca foram alterado. As fronteiras dos países foram alteradas. Várias fronteiras foram alteradas. Vários cresceram, se expandiram, se abriram, mas a salvação não. Santidade é o que faz a divisão entre o mundo e faz a salvação entre aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, e essa fronteira permanece viva e de pé até o dia de hoje. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, eu quero mencionar você, para a gente fazer um resumo de tudo aquilo que a gente já viu, para se encaminhar para o fechamento dessa lição, fazer um resumo e deixar os pontos mais importantes dessa lição fixada para a gente hoje. Você tem um personagem, Neemias, que estava dentro de um contexto, e o contexto histórico naquele momento ele fazia parte dessa terceira leva, ele quem vai encabeçar essa terceira leva, ou melhor, de pessoas que estão saindo do cativeiro e regressando para Jerusalém. Ele tem dentro do seu coração uma necessidade imperiosa de voltar e reconstruir os muros. Para isso, ele não quer deixar, ele não vai duvidar, ele vai deixar o palácio, ele vai voltar para a sua terra natal. Isso mostra disposição do coração. E eu pergunto, meu querido irmão, você está disposto a trabalhar para Jesus? Mesmo que para isso seja necessário algumas vezes, abrir mão de alguma coisa? Não sou eu que vou responder, é você que responde aí na sua casa. Neemias tinha todo o conforto e podia dizer, estou aqui, daqui não saio, aqui está muito bom. Mas ele disse, eu vou trabalhar para o Senhor. Você está disposto? É um primeiro ponto, é uma pergunta que fica aí para ser bem meditada. Está disposto a abrir mão de até um conforto, mas para salvar uma vida ou várias vidas para Jesus? A segunda é quando a gente olha para Neemias e vê Neemias chegando e antes de chegar em Jerusalém, ele vai orar, ele vai jejumar e vai lamentar muito pela situação que estava lá. Mas antes de ir, a primeira atitude, adorar a Deus. Faça tudo através de oração. Primeiro ele adora, claro, mostrando a grandeza, ele adora, mostrando que Deus é benigno, ele adora naquele momento, dizendo que Deus é terrível, e depois ele diz, Senhor, pecamos, ele confessa os pecados, nós erramos, mas existe uma promessa, ele lembra, existe uma promessa. Que promessa é essa? Existe uma promessa que foi feita lá atrás a teu servo Moisés. Se pecarmos, tu nos espalha. Mas se a gente se arrepender, se converter, abandonar os pecados e as falhas, aí sim, tu perdoas. Então fica outro ponto da lição. Jesus perdoa.
Jesus perdoa. Não sei para quem nós estamos falando. Deus perdoa se houver arrependimento necessário e reconstrói vida. Neemias reconstruiu o muro, Jesus reconstrói vida. Então, segundo ponto que deve ficar muito bem marcado. Quando Neemias chega em Jerusalém, outra coisa que Neemias faz é convidar o povo. Convidou todos, do sacerdote até o levita, mas nesse meio você vai encontrar comerciantes, perfumistas, mulheres. Quer dizer, tem espaço para todo mundo, porque Deus tem trabalho para todos. Porque existem talentos individuais e as tarefas foram dadas segundo a capacidade de cada um. Coisa mais bonita é que eu acho isso, segundo a capacidade, Deus usa as pessoas ali. E, por último, muro significa limite. E reportando a palavra do autor da lição, disse, a linha divisória entre o mundo e a salvação, essa nunca foram mexida. As fronteiras dos países, sim. A santidade, de jeito nenhum. Então, querido irmão em Cristo Jesus, tenha certeza que Deus escuta as suas orações. E meu querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, se você estiver nos ouvindo nesse domingo, né? Nesse domingo pela manhã, falamos de reconstrução aqui. Numa disposição do homem reconstruir. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Jesus reconstrói vidas. Se você estiver disposto e quiser aceitar Jesus como Salvador, Ele não vai reformar a tua vida. Ele vai te dar vida nova. A Igreja do Senhor trabalha para que vidas sejam reconstruídas e restauradas. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, não é? Poder estar aqui ouvindo a voz de Deus. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso nobre amigo, auxiliar da igreja, nosso irmão Jonas Santana, professor também da nossa ESTEADEB. Recebemos certamente uma palavra de Deus nesta manhã. E com toda certeza, nós vamos continuar o dia adorando a Deus, mas também alimentando a nossa alma por aquilo que recebemos nesta manhã tão abençoada. Queridos, nós já estamos chegando ao final deste culto. Que pena, não é? Passaríamos certamente muito mais tempo aqui ouvindo o Senhor, sendo alimentado pela sua palavra, mas nós queremos, antes da conclusão deste culto, no seu lar, na sua casa, onde você está, lembrar de uma data tão especial. Hoje, o segundo domingo do mês de agosto, comemora-se o Dia dos Pais. E a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, liderada pelo nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, sendo também ali coordenada aquele trabalho pelo pastor Nadi Jackson Saraiva, que é o nosso superintendente, veio durante a semana toda foi disponibilizado, quero dizer, uma programação especial para que os pais, neste dia de hoje, pudessem também ser homenageados. Certamente, aquelas escolas que não tiveram condições de assim fazer, durante a próxima semana, que se inicia já nesse dia de hoje, até o próximo domingo, no próximo domingo será certamente feito o trabalho, não é? Dentro da disponibilidade que cada escola tem. Nós sabemos que com esta pandemia não pode haver aquela aproximação social como temos o costume de fazer aos domingos, onde os pais são abraçados, homenageados, mas as coordenações de escolas dominicais, usando, claro, cada um a sua realidade específica, estará certamente as que não fizeram durante essa semana, obedecendo à programação que foi preparada com muito carinho pela coordenação do Departamento Infanto-Juvenil da nossa igreja. A irmã Andréa, juntamente com a equipe, ali as irmãs prepararam uma programação especial e as escolas que não fizeram esta semana poderão certamente fazer esta programação, alcançar os pais no próximo domingo, como todos os anos fazemos. E em nome do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, nós queremos também, em nome do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, deixar um versículo para você, pai,
que nos acompanha neste momento, talvez em casa, no trabalho ou no hospital, não sabemos, onde quer que você esteja. Nós trazemos aqui uma porção da palavra de Deus ao seu coração. E nós queremos ler este versículo e deixar para a sua meditação, que está no livro de Salmos. Salmos de número 20, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: o Senhor te ouça no dia da tua angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Versículo 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Isto é o que nós desejamos, é o que a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco deseja a você, pai. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos dizer aos filhos que amem seus pais, continuem respeitando seus pais. A Bíblia diz que os pais devem ser honrados. Isso está no Decálogo. O Decálogo são os 10 mandamentos. Ali está o resumo de toda a lei. É claro que nós entendemos de que existem vários mandamentos na Bíblia. Só na Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, há mais de 600 leis, instruções. Mas Deus resolveu sintetizar em pelo menos 10. E destas 10, uma das leis que ali está é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Pai, parabéns pelo seu dia. Que Deus te dê saúde, pai, que está doente. Que Deus abra a porta de emprego, pai, você que está desempregado. E que Deus traga o teu filho de volta, pai, que está chorando neste momento pelo seu filho pródigo. Nós queremos neste momento lhe parabenizar. Mas também não poderíamos esquecer do nosso pai, não é? O nosso pastor presidente, que não somente é um líder espiritual, que Deus levantou para este tempo. Não é somente um líder eclesiástico, um líder que nos alimenta com a palavra, mas também tem sido um pai. Eu quero dizer ao senhor, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que em nome da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais e também do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson, nós lhe amamos. A equipe da superintendência tem um carinho muito grande pelo senhor, mas não somente nós, todas as escolas bíblicas dominicais. Cada dirigente de escola dominical, cada vice-dirigente, cada secretária, vice-secretária, coordenador ou vice-coordenador do departamento infanto-juvenil, bem como cada professor e adjunto. Se estivesse aqui em meu lugar, lhe diria a mesma coisa: nós lhe amamos. E queremos desejar ao senhor, nosso pastor e pai, um feliz Dia dos Pais. E como sempre fazemos, a Bíblia Sagrada é o maior presente que temos a dar. E nós queremos ler aqui no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, pastor: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Receba, pastor Ailton, o nosso abraço, nosso muito obrigado por sua paciência, pelo seu pastoreio, pela sua liderança, pela sua espiritualidade, pelo seu exemplo de homem, de pai, de líder que é. Nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor e milhares de dezenas de ovelhas espalhadas por esse estado de Pernambuco e pela obra missionária pode certamente ser representado por esta simples homenagem dizendo ao Senhor: Feliz Dia dos Pais. Nós vamos orar, agradecer a Deus, concluir este momento tão maravilhoso que é o momento da Escola Bíblica Dominical. E como sempre fazemos, queremos convidá-lo a ficar de pé conosco e vamos, em nome de Jesus, orar. Quero agradecer aqui em nome do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, presença mais uma vez do presbítero Jonathan Lucena, que faz parte da equipe já há alguns anos, cooperando com o pastor, ao nosso professor, auxiliar de trabalho, nosso professor Jonas Santana. Fomos muito abençoados, professor. Hoje recebemos uma porção de Deus e o Senhor foi um instrumento de Deus para edificar nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos agora orar a Deus. Convidar os nossos companheiros a orar também, agradecendo a Deus e pedindo uma bênção sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te louvar pela tua palavra que foi lida,
pelos teus ensinamentos que foram transmitidos. Queremos te agradecer, Senhor, por cada um que nos acompanha, de perto ou de longe, aqueles que estão em casa, no trabalho, no hospital, aqueles que nos acompanham neste momento. Continua, Deus, abençoando cada pai. Veja aquele pai que está angustiado nesta manhã, Senhor. Aquele que está chorando pela perda do seu filho. Aquele, Senhor, que está clamando pelo retorno do filho pródigo. Senhor, abençoa os pais, dá saúde, Senhor. Veja o teu servo, Senhor, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Continua dando saúde ao teu filho, dando graça, dando, Senhor, sabedoria, para que ele continue fazendo esse trabalho tão maravilhoso. Abençoa, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, cada funcionário, teus filhos que têm se empenhado, Senhor, de forma esmerada, de forma, Senhor, sacrificial, tem se sacrificado, quero dizer, Senhor, para fazer a tua obra. Continua abençoando cada um. Senhor, nos dá uma semana de paz. Nos dá, Senhor, dias felizes. É o que nós te pedimos, Senhor, neste momento e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana feliz, uma semana de paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e lhe conceda a shalom, a paz de Deus. Deus abençoe.